Sou eu, Guilherme. Beleza, muito bom. Então vamos aproveitar aí que o Antônio Carlos e o Carlos Osman falaram primeiro, e eu gostaria que vocês prestassem atenção no exercício. Eu vou fazer a pergunta, na realidade eles vão fazer a pergunta e vão dar a resposta. E aí eu vou comentar. Então o que eu quero de vocês, para aqueles que não terminaram, prestar atenção, depois volta e faz. E para aqueles que terminaram, acompanhar para ver se o que foi feito está dentro do que eles comentaram, ok? E certamente a gente vai fazer um exercício desse para nota. Por quê? Lembrando que tudo aquilo que a gente faz na empresa, a gente planeja fazer. Depois a gente executa, certo? Planejamento do sistema de transporte. Se eu planejei para executar. E se eu executei, eu tenho que saber se eu executei bem, se eu fui eficiente e se deu resultado, se eu fui eficaz, ok? Por isso que a gente está praticamente terminando o conteúdo com indicadores. Não quer dizer que a gente acabou as aulas, tá? Porque agora a gente vai fazer vários exercícios em termos de planejamento, de execução e de medição, ok? Entenderam isso? Em termos de conteúdo, a gente fechou, a carga fechou. Agora a gente vai exercitar esse conteúdo que a gente fez. Então vamos lá, Antônio Carlos e Carlos Osman. Vocês façam a pergunta e vocês mesmo deem a resposta. Ô, Carlos, tu pode mencionar as perguntas, eu posso responder, tá bom? Beleza. Obrigado, hein? Eu tô sem note, eu tô com celular. Identifique se é principal ou secundário, né? Não, primeira coisa, vocês têm que me falar qual atividade vocês escolheram, né? Seleção do transportador. Seleção do transportador, ok. Isso. Agora o Antônio vai dizer se é principal ou secundário. Então, pessoal, a nossa atividade é uma atividade principal, né? E quando a gente envolve o transporte, ele é uma atividade primária, né? E é muito importante na logística, conforme a sua movimentação de carga, seu deslocamento, seu tempo, isso são um processo fundamental. Bora. É isso mesmo, Osman. Critica ele, não precisa enrolar, não. Não. Passa a bola. Não responda o que eu não perguntei. A minha maior dúvida é nessa daí agora, né? Indicar 3 medidas de desempenho. Vai, Antônio, rapidinho. Então, as medidas de desempenho são muito importantes. A gente mencionou o tempo, né? O tempo médio de entrega. Opa, agora, isso, seja bem específico, hein? Tempo é, variável, né? Vai. Tempo médio de entrega. Beleza, ok. O gasto de consumo de combustível, onde eu vou monitorar gasto de consumo de combustível, consumo, gasto. Peraí, são coisas diferentes. Osman, gasto de consumo não existe. Gasto de combustível. Consumo médio de combustível. São duas coisas diferentes. O gasto com combustível. Ok, beleza. Entendeu, Antônio, o que eu falei? E a outra seria criar um histórico de avarias, né? Por cada entrega. Ok. Cria agora. Cria, Osman. Rápido. Cria o quê? Qual é o gráfico? Qual é o histórico? Fala para mim. Mas isso aí vai de acordo com as entregas, né? Quantidade de avarias de entrega por dia, por semana, por mês? Por dia. Por entrega, por viagem. Muito bem, então você já criou o indicador. Eu estou pedindo para vocês criarem um indicador. Quantidade de avarias por entrega por dia. Está criado. Por viagem. É esse aí. Por viagem, né? Por viagem. Por viagem, é. Beleza. O terceiro. Isso. Seria identificar se requerem acompanhamento ou controle e com que frequência nas medidas de desempenho devem ser obtidas. A frequência é essa por viagem. Volta aí primeiro. Acompanhamento ou controle? Controle. Todas elas vocês têm como mexer, é isso? Exatamente. Está na mão de vocês. Não. Acompanhamento. No caso, essa era a principal dúvida. Então, entendeu? Olha só, vocês escolheram 3 indicadores. Cada indicador pode ser de acompanhamento ou de controle. Então, volta lá no indicador. Indicador número 1, repete aí. É o tempo médio de entrega.
Tempo médio de entrega, eu acompanho ou controlo? O tempo médio? Acompanho, porque é ele que vai fazer Olha só, tempo médio, eu não tenho controle. Tempo médio, se eu pego todos os tempos e divido pela quantidade de entrega que eu fiz, é acompanhamento. Certo. Se é tempo de entrega, é uma única entrega. Eu posso controlar. Eu posso, através do GPS, ficar falando, cara, ó, tu tá na rota errada, não sei o quê, muda de rota. Aí eu controlo. Isso serve para vocês dos outros grupos também, tá? Então, se é tempo médio, eu não tenho como controlar, eu só acompanho. Segundo indicador. É o gasto com combustível. Gasto com combustível, eu acompanho ou controlo? Eu acompanho também. Se está na tua mão, Osman, vocês são supervisores, por exemplo, você tem que controlar, não pode acompanhar. Gasto de combustível. Gasto de combustível, você pode fazer assim, olha, é mecânico, melhora aí o bico injetor de diesel aí, melhora, coloca o catalisador, sabe? Aquelas coisas que é possível estar dentro da sua mão. O motorista, a respeito do semáforo, tudo aquilo que está dentro da sua mão. Então, nesse caso, é controle, tá? E mesmo porque, se você é o cara da execução, o gasto com combustível, você vai ter um resultado disso, mas você tem o controle na tua mão. Beleza? Sim. Eu me confundi mais por causa que, como não sou eu que estou fazendo, que estou executando, no caso... Não, você tem que pensar como executor, tá? Desculpa, eu não falei isso lá, mas você tem que pensar que eu estou escolhendo o item para eu acompanhar ou eu controlar. Não, mas beleza, mas já valeu a explicação também. Tá? Vamos lá. E terceiro, o histórico de avaria que vai ser criado por viagem, né? Isso. Aí você acompanha ou controla? Eu acompanho. Eu acredito que seja um acompanhamento. Nesse caso, certamente. Histórico é acompanhamento. Você vai fazer o possível para o motorista nunca avaliar. ter uma avaria, mas, cara, não tem jeito, né? Você vai ter que acompanhar. Beleza, ok. Tá, e o 4? Não, vocês ainda tem o terceiro, é a frequência. A frequência, no caso, seria por viagem, né? Por viagem. Por cada viagem. Tá bom, ok. Beleza? E o quarto, indicar qual nível hierárquico deve acompanhar e controlar as medidas de desempenho. Seria, no caso, um supervisor. Exato, porque vocês escolheram tudo aquilo que é diário, que é de execução, né? Ou seja, que é operacional, que é do chão de fábrica, aquilo que eu falei para vocês. O que é do chão de fábrica, normalmente quem acompanha é o supervisor ou um coordenador. Tá certo? E indicar como essas informações devem ser apresentadas, a gente colocou que em forma de uma planilha de controle, que seja passada diariamente para o supervisor. Então, mas é no papel, é no Excel, aí vocês podem melhorar também um pouquinho, tá? No sempre sistema. assim, no sistema. Depois, mais para frente. Isso, exatamente, é essa a ideia. E aí, o que vocês acharam? Complicado? Não, mas tem que ter atenção, né? Tem que... Mas é legal, deu para desenvolver bem. Isso. Então, Carlos, É uma atividade, tipo, pouco tempo, mas a gente desenvolveu, a gente conversou, trocou ideia. Eu achei uma atividade interessante. Legal. Só um pouco de atenção, que o Carlos mencionou agora. Isso, um pouco de atenção. É lógico que ao longo das aulas a gente vem trazendo informações para vocês executarem a aprendizagem. É esse o contexto nosso, né? E você só executa uma aprendizagem quando a gente dá um exercício de fixação. E é exatamente isso. Eu acho que vocês estão de parabéns. Era exatamente isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês têm que saber dividir o que é estratégico do que é operacional, ter uma noção daquilo que é acompanhamento e controle, ter uma noção de como fazer a apresentação disso. É nessa ideia mesmo. Então, para mim, vocês foram muito bem, tá? Mas é lógico que eu dei a opção. Escolhe aqui. Quando o negócio está mais aberto, aí fica difícil. Vou me confundir. Não é que você vai se confundir. Você tem que fazer as coisas sempre por etapa, que a gente fala de passo a passo. Eu não posso querer abraçar o mundo. Eu vou escolher algo e fazer. Eu vou escolher serviço ao cliente, eu vou escolher transporte, eu vou escolher armazenagem, eu vou escolher estoque, e aí eu vou fazendo um por um. Então, por isso que eu falei, transporte é o mais fácil para a gente, porque também está dentro da nossa disciplina chamada sistema de transporte. Por isso que eu escolhi um item daquele lá.
Eu acho que não vai dar tempo, Diego, da gente, do grupo de vocês falar, porque já é 37, mas vocês entenderam os outros, Guilherme, Lara, Vitor, Pâmela, Tatiane, Lucas, Giovana, Jarba, Gabriel Salim. Professor, se você pode mandar pelo WhatsApp aí, eu mando feedback para nós. Opa, beleza, Diego. Muito bom. Quem já terminou, manda para mim pelo Zap, pergunta aí a resposta para eu ver e eu mando um feedback para vocês. Legal, mas olha, gostei muito, era exatamente isso que eu queria. Sair da teoria e ir para a prática nessa aprendizagem de hoje. Na aula, olha só, segunda-feira que vem é feriado, né? Mais um feriado aí, é bom de certa forma e ruim de outra forma, né? E nós vamos ter a terça-feira para fazer mais um exercício, turma, nós vamos fazer mais um exercício e fazer uma revisão, porque já na outra semana... Ou não, deixa eu ver. Quando é que vai ter a TD2, a TD3? Deixa eu ver aqui, turma. Não, tô ligado. Deixa eu pegar aqui o meu calendário. A TD3 é exatamente isso, turma. Do dia 9 em diante, né? A TD3 é do dia 9 acho que até o dia 16, alguma coisa aqui. Então, olha só, a gente só tem mais uma aula do dia 6. Então, a gente vai fazer o exercício e a revisão. Beleza? Entendido? Tranquilo? Entendido, professor. Falou? Então, quem já terminou, por favor, quem já terminou, manda para mim que eu dou o feedback. Se não, na próxima terça-feira a gente faz a revisão de quem já terminou, faz mais exercício e faz uma revisão geral do que vai cair na TD3. Para regimental, é um outro momento, tá? E a gente vai ter aulas antes da regimental, tá? Ok? Gratidão aí pela participação de vocês. Vou dar um print aqui. Professor. Um aluno que não voltou. Oi. Eu peço desculpas em não ter conseguido entrar, viu? A minha internet estava complicada. Cara, Gabriel... Infelizmente, não consegui fazer por causa disso. Gabriel, não precisa pedir desculpa por causa disso. Eu vi lá no Zap, por isso que eu falei para você entrar em algum grupo. Tranquilo, Gabriel. Às vezes acontece isso, sem problema. Novamente, 2 megas de internet. Difícil. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Falou. Pode contar tchau para vocês. Um abraço. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado, até professor. semana que vem. Tchau. Até semana que vem.